nós vamos realizar o enquete com o nosso querido Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington, sua bênção, prazer tê-lo aqui de novo. Bom dia, Moninha, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos que estão em casa. É bom estarmos juntos para poder aí aprofundar um pouquinho mais sobre a doutrina da nossa igreja, para iluminar aí a nossa fé. Verdade, Padre. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, que na verdade não é um livro, mas uma biblioteca. É isso mesmo? O que significa a palavra Bíblia? Exatamente, falou certamente, Moninha. A Bíblia é um conjunto de livros e para nós é de fato assim, olha, uma experiência arrebatadora para a nossa fé. São Jerônimo diz, olha, desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo. Então, olha, desconhecer a Bíblia, né, aquilo que tem nela, a palavra de Deus contida nela, é desconhecer Cristo, é desconhecer aí esse projeto de salvação que Deus tem para nós. Então, é importante a gente, né, ter aí o horizonte da Bíblia sempre para nós, para nosso caminho de vida, para o nosso caminho de fé. Padre, então vamos começar pelo Antigo Testamento, né? Que significado tem o Antigo Testamento para os cristãos? Para poder nos ajudar a entender, porque às vezes a gente acha esse Antigo Testamento distante, né, uma realidade que a gente às vezes não entende muito bem, né, tem alguns livros históricos que vão contando a história mesmo do povo de Deus, né, e a gente entender como que Deus é presente nisso tudo, vale a gente pensar, o que significa a palavra testamento? Significa legado, a gente está dizendo assim, olha, o antigo legado. Então nós estamos dizendo desta experiência do povo de Deus que percebe esse ato criador, né, pelo amor de Deus, o ato de Deus que elege um povo para estabelecer com ele uma aliança, que é confirmada depois, né, pelos profetas, pela lei. Então, olha, o Antigo Testamento é esse antigo legado, é essa experiência que nos é narrada, que nos traz, né, a inspiração, né, do Espírito Santo faz chegar até nós, ali, esta história do povo de Deus, como que Deus se fez presente na história, desde a criação até quando essas profecias todas se cumprem em Cristo Jesus, e a gente dá a abertura para uma outra, né, experiência que a gente faz. Mas o Antigo Testamento, só para frisar, Maria, ele é muito importante a gente compreender, entender a história da formação do povo de Israel, entender ali, né, como que a aliança foi sendo construída, constituída entre o povo e Deus, ou entre Deus e o povo. Então é uma experiência muito rica, muito bonita, né? A gente mergulhar nesses 46 livros do Antigo Testamento e ali beber de uma fonte que é inesgotável para a nossa vida. É verdade. Ô, padre, eu acredito que o senhor já deva ter recebido essas dúvidas também, porque chegam para mim, né, eu leiga, e as pessoas perguntam sobre o Antigo Testamento, cheio de guerras, lutas, um Deus punitivo, um Deus mau. É isso mesmo? Então, depende do olhar, depende da lente que a gente está lendo os textos. Porque quando a gente para poder, né, olhar aí a história, a gente vai vendo que, de fato, houveram guerras, né, a terra prometida não era uma terra desabitada, né, mas é importante a gente parar para olhar ali como que, nas relações humanas, Deus foi sempre apontando para um caminho de paz, de amor, doação, de fraternidade, de encontro. Então, mesmo diante dessas realidades, não é a guerra a nossa lei. Qual que é a nossa lei? A nossa lei é o amor. A nossa lei é a paz. Quando a gente para olhar alguns livros, né, lá do Antigo Testamento, a gente fala assim, gente, olha só, 1000 anos antes de Cristo já tem um texto profundamente humanístico que fala das relações humanas alicerçadas no amor. Então, olha, houveram guerras, sim, houveram algumas situações que a gente lê na Bíblia, a gente até se assusta, mas a gente para poder ver, olha, Deus sempre apontou para um caminho de paz. Como agora, né? A gente infelizmente vendo aí o mundo de novo se armando, né, Verdade. desse conflito, mas vai sempre haver uma voz profética para poder falar do caminho do amor, o caminho do diálogo, o caminho da paz, e é isso que é a presença de Deus no meio de nós. Maravilhoso. E aí o senhor então falou que o Antigo Testamento vai apontar e a confirmação das profecias em Jesus. Qual que é o significado que tem o Novo Testamento para os cristãos? Então, o Novo Testamento, ele apresenta, interessante as pessoas, né, a gente compreender, uma viragem na forma como Deus se insere no nosso meio.
é no entendimento assim, olha, antes os mensageiros de Deus que anunciavam ali aquilo que era a orientação, aquilo que era a lei, o caminho que deveria se seguir, até que no Novo Testamento a gente vê o próprio Deus, Cristo, né, a palavra de Deus que se faz carne em nosso meio, ele mesmo, o próprio Deus que nos fala. Então há uma viragem disso. É mais ou menos assim: olha, se eu mando um recado, o recado vai chegar às pessoas, mas vai chegar um pouco carregado com a mensagem daquele que transmite o recado. Agora, se eu pessoalmente falar, aí eu vou falar de uma forma mais clara, vou falar o meu recado de uma forma mais compreensível. Então é isso, olha, Deus que nos fala. Então o Novo Testamento é essa experiência que a gente faz tão rica, né, de Deus que faz em Jesus Cristo se cumprir as profecias para apontar para a gente um caminho. Aí, Moninha, vale dizer, olha, os 4 evangelhos são o coração, né, da nossa vida de fé, de toda a Sagrada Escritura. Atos dos Apóstolos, só um breve resumo, Atos dos Apóstolos vai contar como é que foi a vida da igreja nascente, a partir daquilo que Jesus ensinou. As cartas apostólicas, né, são várias cartas, elas vão mostrando como é que o ser humano vai se inserindo nessa promessa de Deus, nessa presença de Deus que mostra um caminho novo. E Uhum. Apocalipse, o fim dos tempos, quando, né, veremos a glória de Deus. Então, olha como é que é bonito esse roteiro que a gente tem na Sagrada Escritura, e é importantíssimo nós conhecê-los. Bonito mesmo. Padre, tem um amigo meu que fala que aqueles que não são católicos e são cristãos também, que não são nossos irmãos, não, são nossos primos. Eu pergunto para o senhor, os cristãos não católicos, a gente pode chamar que são nossos irmãos também? Então, é bacana, e são os primos. Ainda bem que primo a gente também tem afeição, né? Tem amor. E no tempo de Jesus mesmo, os primos, eles eram considerados como irmãos. É só para dizer dessa, né, afirmação que fez aí. Uhum. Mas vale assim, olha, cristãos não católicos, para todo mundo que está em casa entender. A gente está falando de gente que crê em Cristo, mas que não é católico como nós. Aí são irmãos, né? Nós vivemos este dom e chamados para poder viver essa unidade. É tão triste a gente ver, né, a realidade dividida, né, quando a gente se divide, por exemplo, na nossa família. Na nossa história, infelizmente, houveram alguns cismas. Aí os cismas é quando a nossa humanidade fala mais do que a graça de Deus, porque a graça de Deus nos une. Né? Quando a gente deixa aí as nossas vaidades, a nossa humanidade falar mais forte, aí vem os cismas, vem aí as rupturas que aconteceram na história, né, da igreja. Uhum. Mas aí vale a gente dizer hoje, olha, como cristão, não tem nem lógica eu dizer que um outro ser humano não é meu irmão, né? Porque aí eu vou estar ferindo todos os princípios que Jesus nos ensina. Então, somos irmãos, independente da fé aí que a gente está professando, como a gente professa essa fé, nós somos irmãos. Verdade, porque também, padre, o que faz uma pessoa ser irmão da outra é ser filho do mesmo pai, né? E somos filhos do mesmo pai. Exatamente. Olha, resumiu da forma mais clara possível. Nós somos irmãos, pois é um só o Pai, né, que nos une. Amém. Padre, as pessoas têm muita dificuldade também de ler a Bíblia. Qual é a forma ideal de se ler a Bíblia corretamente? Essa pergunta é muito interessante, Mani, porque de fato a Bíblia não é simplesmente aquele livro que eu pego, leio desinteressado. A palavra de Deus, ela deve ser lida, né, além da atenção e o cuidado, ela deve ser lida em uma atitude orante, porque a mensagem que ali está, ela vai preencher, né, as minhas aspirações de vida, ela vai me inspirar nas minhas ações humanas. Então eu preciso buscar ler e interpretar à luz da palavra de Deus. Aí vale a gente também pensar assim, olha, ler a Bíblia, o Papa Bento XVI fala muito isso, olha, ler a Bíblia sozinho corre-se o risco da gente cair em grandes erros. Ler primeiro, contando com a força do Espírito Santo e depois com o amparo, né, da nossa comunidade fraterna, nossa comunidade cristã, nos permite de verdade adentrar dentro da perspectiva bíblica. Tem Uhum. muita gente que já deve ter feito essa experiência também, Moninha, que chega assim, olha, e determinado texto bíblico a pessoa não entende, né? Porque falta talvez algum elemento que está atrás, ou que são palavras mesmo complicadas que a gente não consegue entender. Então a palavra de Deus, ela precisa ser lida, ser experienciada pela oração e buscando orientação, né, com os irmãos.
Maravilhoso. Qual que é o papel que a Sagrada Escritura desempenha na igreja? É o papel fundamental. A igreja nasce da Sagrada Escritura, a igreja inspira o seu caminhar na Sagrada Escritura. Aqui vale só a gente colocar do lado aí, né, porque assim, olha, a tradição escrita, né, aquilo que a gente tem escrito é Sagrada Escritura. Aquilo que a gente tem oral, chamado Sagrada Tradição. Uhum. Então, a Escritura e a tradição são aí as inspirações que estão fazendo a igreja caminhar ao longo dos séculos. Então, é indispensável. Qualquer ação na nossa vida, se a gente pensar aí nas nossas comunidades de fé, se a gente for tomar decisões e se não for alicerçado na palavra de Deus, nós corremos grande risco de errar enquanto comunidade de fé. Então, o papel que a Sagrada Escritura desempenha na igreja é um papel vital. Ela é a fonte aí, olha, que alimenta a igreja no seu caminhar na história. Ficou tudo dito com Jesus, padre, ou prosseguirá agora depois dele? Então, em Cristo Jesus, todas as profecias foram cumpridas. E olha, no Evangelho, nos Evangelhos, está ali a revelação de forma plena. Então é importante a gente ter isso como nosso horizonte de fé, para buscar entender aí a ação de Deus na nossa vida, na nossa história e na nossa igreja. Tome os Evangelhos. Ali está a revelação de forma completa em Cristo Jesus, porque é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Cristo Jesus. Então, não é de dizer assim, tem mais coisas ainda para serem ditas. Deus já nos falou, Deus já enviou o verbo, né? O verbo que transmite plenamente essa mensagem. Então, em Cristo, a nossa mensagem foi plenamente revelada. Maravilhoso. Padre, de tudo que nós falamos, né? Tem alguma coisa a falar, senão suas considerações finais e a sua bênção. Sim, mas é para poder aproveitar a oportunidade de hoje que a gente está falando sobre Bíblia, Moninha, e estimular as pessoas para poder rezar constantemente. O Papa Francisco traz uma reflexão bonita, falando assim, olha como que o mundo seria diferente se as pessoas tivessem com a Bíblia o mesmo carinho e atenção que tem com o celular. Se esqueceu em casa, volta para buscar, pega muitas vezes ao longo do dia, simplesmente para poder ver. Às vezes não tem nada lá para ver. Ou ler as mensagens da Bíblia com o mesmo interesse que tem para ler as mensagens do celular. Então, usar dessa experiência de oração para a gente poder aprofundar mais na palavra de Deus e que ela nos inspire. Agradeço a oportunidade de a gente estar junto e que a bênção de Deus fecunde aí, né, nos inspire para a gente continuar seguindo o caminho, sempre anunciando essa palavra com o nosso jeito, com o nosso testemunho. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, viu, Moninha? Uma alegria imensa estar contigo. Amém, Padre. Alegria nossa, viu? Deus abençoe. Um bom carnaval. Carnaval é tempo de trabalho, né, para nós? Alta temporada. Jejum e oração.